Olá a todos, bem-vindos para mais uma semana do nosso projeto. E estamos na Parashá de Vayera. Parashá de Vayera, nós temos tantos assuntos que a gente poderia falar. A gente começa a nossa Parashá falando sobre Achnasat Orchim, essa mitzvah, esse preceito de receber visitas que era tão forte, tão marcante em Avraham Avinu, quando ele está no terceiro dia do Brit Milá dele e o sol está muito forte. Hashem vem levaquer ele, Hashem vem visitar ele também para cumprir a mitzvah de Bikur Cholim. Calma. Hashem cumpre a mitzvah de Bikur Cholim? De visitar um enfermo? Deus cumpre alguma mitzvah? Então é claro que a gente tem que lembrar que na realidade, como nós vimos na Parashá de Bereshit, nós fomos criados Betselem Elokim, a imagem de Deus, em relação à semelhança que nós temos que ter com as características divinas. Então Deus ele quer mostrar para cada um de nós que quando tiver uma pessoa que ela está enferma, faça a mitzvah de Bikur Cholim, igual que eu, Hashem, fiz para Avraham. E a gente sabe que Avraham e Deus eles estão literalmente tendo uma conversa, e a partir desse momento vem Avraham, olha, e tem 3 pessoas vindo. A gente pode falar muita coisa sobre isso, só que hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito conhecido, uma história muito conhecida, só que a gente vai olhar para essa história de uma forma positiva, de uma forma para entender o que tem de tão especial no famoso lugar que aparece não a primeira vez na nossa Parashá, mas que aparece que o nome dele é Sdom. O nome é Sodoma. Todos nós sabemos que em relação a Avraham, a cidade de Sodoma, o complexo que existia de Sodoma, ele aparece com Avraham nada mais, nada menos do que 3 vezes. 3 vezes. 2 vezes nas parashiot passadas e uma vez na nossa parashá. Vamos tentar entender juntos. Nas parashiot que a gente viu, ok? O primeiro momento que aparece é quando Avraham e os pastores de Avraham e os pastores de Lot, eles têm uma briga. A gente não vai entrar agora em todos os motivos da briga, são motivos éticos sem dúvida nenhuma, que os pastores de Lot, eles não colocavam nos seus animais algo para que os animais não comessem da terra de outras pessoas, enquanto que os pastores de Avraham sim colocavam. E aí vieram os pastores de Avraham e falaram para os de Lot, olha, vocês estão fazendo gezel, vocês estão roubando, por que vocês não colocam uma focinheira para que os animais não comam dos outros campos? E eles respondiam para os pastores de Avraham, olha, o motivo é muito simples, Deus prometeu que a terra é de Avraham. Avraham não tem descendente. Se Avraham não tem descendente, então o descendente de Avraham é o sobrinho dele, é Lot. Então toda a terra que a gente está vendo é de Lot, então não tem qualquer tipo de problema em fazer isso. Aí vem Avraham na parashá da semana passada e fala, olha, Lot, não está dando, vamos se separar. Se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. E está escrito que vai salot et einav. Lot, ele alçou os seus olhos, ele olhou para o horizonte, ele olhou muito longe, e está escrito o quê? Na parashá da semana passada, Vayeal ad Sedom. E Lot resolve ir morar, se juntar, residir junto com as pessoas de Sedom. É o primeiro momento que a gente encontra isso na nossa parashá. Logo depois, a gente vê quando existe a guerra dos 4 reis que vencem os 5 reis e eles pegam Lot em cativeiro, ou seja, como prisioneiro, a gente vê que a palavra Sedom também aparece ali, ok? A gente vê que Avraham também precisa se relacionar de alguma maneira com Sodom, e a terceira vez é na nossa parashá. Para a gente entender exatamente o que aconteceu na nossa parashá com Sodom, eu vou ler com vocês alguns versículos para a gente compreender.
no início da segunda porção da semana, ou seja, de Vayera, fala o seguinte: Vayakumu Misham Anashim, aquelas 3 pessoas que vieram visitar, e cada uma veio para uma finalidade, a gente não vai entrar nisso agora. Eles saíram, Vayashkifu al Pnei Sedom, e eles foram literalmente fazer algo negativo com Sedom, como a linguagem do Rashi fala. Ve'Avraham olechimam leshalecham, e Avraham foi acompanhar eles. Daqui também se aprende que quando você recebe uma visita, é importante você acompanhar essa visita na saída dela. E de repente vem no capítulo 18, versículo 17, Vashem Amar, e Deus falou, Amechase anime Avraham, eu vou ocultar de Avraham o que eu vou fazer, Asher ani yoseh, Ve'Avraham ayoyele goi gadol, Avraham vai ser um povo grande, Ve'atzum, e gigante, Ve'nivrechu bo kol goi haaretz, e todos os povos da terra vão se abençoar com ele. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. Porque ele vai cuidar o caminho de Deus. למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר אליו. Ou seja, ele foi falar para Abraham o que estava acontecendo. E vem Hashem e fala para Abraham: Abraham, eu quero te contar uma coisa. ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. Olha, Abraham, veio um clamor muito grande de Sodom e Amorá. Rabá, Rav, muito grande. Vechatatam ki kavda meod. E o pecado deles é muito forte. E ele começa a contar para Abraham que ele vai destruir a cidade. De repente vem e fala, Pasuk 23, Vaigash Avraham vaiomar. Abraham, ele se aproxima a Deus. A gente vê que Vaigash, ele tem uma conotação muito interessante. O Rashi explica que pode ser para guerra, ok? Pode ser para pedir perdão, como a gente vê no caso de Yehudá, quando a gente vai falar sobre a história de Binyamin, que Yosef, como vice-rei do Egito, tenta pegar Binyamin como prisioneiro e Yehudá vai falar com ele. E a gente tem também que Vaigash, essa palavra é de Tfilá. Então aqui, Vaigash Avraham vaiomar, Avraham se aproxima de Deus. Ou seja, ele vem se aproximar porque agora ele vai fazer uma tefilá. Ele vai conversar, ele não vai rezar para Deus. Ele vai conversar com Deus e ele vai falar: Deus, você vai contar, você vai fazer algo com os justos por conta dos Reshaim? Ulai yesh 50 tzadikim betor ha'ir. Fala, talvez tem 50, você vai destruir todo mundo por causa dos 50? E vem aqui Abraham e fala algo muito interessante para Deus que a gente vai entender. Halila lecha, Deus me livre. Me'asot kadavar hazeh, você fazer isso. Le'amit tzadikim rasha, Deus, você vai matar o tzadik com o perverso? Ve'aya katzadik rasha. Halila lach ashofet kolares, você, Deus, que julga o mundo todo, lo yasem mishpat, Deus, você não vai fazer justiça? Ou seja, Avraham aqui, ele também se depara com uma característica de Deus que até então ele não havia se deparado na sua vida, que é a característica de Deus relacionada à justiça. Ou seja, Avraham até agora, em toda a sua vida, só se deparou com a característica divina de bondade. Seja quando Deus salvou Avraham de Ur-Kasdim e mandou ele sair, e mandou ele construir, e deu para ele uma esposa. Ok, ela não tem filhos ainda, mas deu para ele uma esposa. E depois ele fez um pacto com Avraham. E quando teve fome, mesmo na dificuldade, e eles foram para Mitzrayim, como na semana passada, Deus ele salvou, colocou uma lepra na pele do Paró, do faraó e dos seus seguidores, dos seus servos. Ou seja, Avraham só está acostumado, por enquanto, com Chesed, com a característica de Hashem, com a apresentação de Hashem no mundo, de Yud Kei Vav Kei, de Deus como o Deus bondoso. Então ele fala para Deus: Deus, como assim? O que está acontecendo aqui? Como você vai fazer isso? Como você vai pegar os tzadikim e você vai o quê? E você vai transformar eles e vai fazer com que eles estejam no mesmo grupo dos Reshaim. Você é o shofet, você vai julgar, mas você tem que julgar com Chesed. E aqui é o momento que Avraham se depara com a característica de Deus de justiça, pessoal. E a gente vai ver que isso vai acontecer depois algumas vezes. Seja quando Deus vai mandar Avraham escutar Sará para expulsar Ismael da casa, Deus vai falar Kol ma shetomar Sará shema bekolá, ou seja, Deus,
calma, e o Hesed que eu tenho que fazer? Não, aqui é Din, porque aqui é Pikuach Nefesh, é o perigo de vida para o seu filho, é a educação do seu filho, é a educação e a continuação da sua filosofia de vida, Avraham. E a gente sabe que também, no momento que houve a Akedat Yitzhak, também a Midat Adin estava presente, que depois se transformou, sem dúvida nenhuma, em Midat HaChesed. Ou seja, Avraham aqui, no início, fica muito difícil para ele entender com o que está acontecendo. Ele fica um pouco confuso. Então a gente tem que entender algo muito interessante, pessoal. A grande pergunta é: qual foi o verdadeiro pecado das pessoas de Sodom? Os Parshanim, os nossos comentaristas, dão milhares de respostas. Qual resposta que a gente não escolher de algo negativo, provavelmente algum comentarista vai ter falado sobre ela. Ou seja, eu vou dar para vocês alguns exemplos, ok? A gente sabe que quando Lot ele escolheu morar em Sodom, no Passuco da semana passada está escrito algo muito interessante. Preste atenção, pessoal. A gente falou que Lot alçou os seus olhos, Vayera et kol kikara Yarden, ele viu todo o vale do Jordão, que Hulá Mashke. Mashke é que tem muita água, ou seja, que é um lugar muito fértil. A gente vai entender já já que isso que está falando de fértil não apenas é algo físico. Calma aí, a gente já vai falar sobre isso. Vaivchar lolot et kol kikara Yarden, vaisalot mikedem, Lot ele escolheu. E já na Parashá da semana passada, a Torá já falou pra gente: Ve'anshei Sodom ra'im ve'chataim lashem me'od, as pessoas de Sodom são muito pecadoras. E nessa Parashá é quando veio o clamor a Deus, que deu a Deus a decisão de destruir de uma vez por todas essa cidade. Então a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Como eu falei, a gente vai falar algumas opiniões, mas depois a gente vai tentar falar de uma forma também positiva o que existia nesse lugar de verdade. Por exemplo, no Midrash Bereshit Rabbah, ok? Ele fala aqui que está escrito que as pessoas eram Ra'im, né? A gente falou que Anshei Sodom Ra'im eram pecadores, eram mais, desculpa. Fala o Midrash, Elo la Elo, uma com a outra. Uma pessoa era má com a outra. E a gente tem que entender por quê. Por que uma era má com a outra? Vamos fazer um parênteses, e o Midrash continua e ele fala que quando está escrito que eles eram Chataim, então fala, Begilu Yarayot, eles eram pecadores com relacionamentos proibidos. La Hashem, para Deus, fala o Midrash, Beavodat Kohavim, eles faziam idolatria, e Meod, e porque era muito, fala no Midrash, porque eles também assassinavam. Ou seja, os piores pecados que a gente conhece, a gente já viu esses pecados lá na geração do dilúvio, muito bem. E a gente está vendo que o Midrash também associa esses três pecados para exatamente as pessoas de Sodom. E então a gente vê que Sodom, ela tem um problema. Só que a gente tem que entender de onde esse problema surgiu. Lembram que eu falei para vocês que quando Lot ele olha, ele vê que aquele lugar ele era mashke, ele era um lugar fértil. Então eu quero explicar para vocês o que acontecia na filosofia da cidade de Sodom. Olhem que coisa que a gente vai falar, pessoal. Na realidade, Sodom, a maneira pela qual ela foi baseada era uma maneira boa, era uma maneira positiva. Existe em Sodom algo que é fértil, ou seja, algo que tem frutos, algo que pode prosperar naquela localidade, que a gente tem que entender exatamente o que, pessoal. Por quê? Ao ponto que quando fala que é mashke, na Torá está escrito que gana Hashem, como um jardim de Deus, ou seja, parece que é algo que Deus ele vai fazer florescer. A grande pergunta é o que Deus vai fazer florescer nesse lugar. Então, a ideia aqui, porque eu falei que a ideia da sociedade vinda de Sodom inicialmente era uma ideia positiva, porque a ideia da sociedade em Sodom era uma sociedade que ela não tivesse resronot, que ela não tivesse faltas. Era uma sociedade shlemá. Sodom queria se transformar numa sociedade completa, numa sociedade plena, numa sociedade sem faltas, numa sociedade em que as pessoas não precisassem uma das outras, elas por si mesmas poderiam viver. Ou seja, se a gente puder
se a gente for olhar, pessoal, a gente vai ver que existe aqui uma ideia chamada ideia Meshiri, uma ideia messiânica, uma ideia que tem a ver com a maneira pela qual a nossa sociedade vai se transformar na época de Mashiach. Quando Mashiach, Bezrat Hashem, chegar, uma das finalidades, uma das coisas que vão acontecer no mundo é tornar o mundo mais perfeito, é fazer com que o mundo melhore, fazer com que o mundo não tenha faltas. Exatamente baseado nessa potência que existe em Sodom. É isso mesmo, pessoal. A potência que existe em Sodom é a potência de vir a ideia de Mashiach. E a gente vai provar como isso é verdade. Ok? Ou seja, o grande problema de Sodom, qual foi, pessoal? O grande problema é que eles falaram o seguinte: olha, agora que nós somos perfeitos, agora que não falta nada pra gente, a gente vai se fechar como uma muralha e a gente vai se desconectar com o resto do mundo. A gente não quer saber o que vai vir de fora, é só importante o que tem aqui na nossa sociedade. E a partir daí começaram os grandes problemas. Por quê, pessoal? Porque basicamente existiam duas proibições em Sodom. A primeira era a proibição de dar tzedakah, a proibição de fazer caridade, de fazer o bem para alguém. Por quê? Porque eles falavam, como você vai fazer o bem para alguém se as pessoas elas devem ser perfeitas? Se essa pessoa está pedindo algo, ela não é perfeita, ela não merece viver aqui, na nossa ideia messiânica. Então vamos tirar ela daqui. Isso acontece com Lot. Quando Lot coloca dentro da casa dele os 3 anjos, o que as pessoas fazem? Batem na porta dele e falam, tira eles, porque vocês não podem fazer essa bondade. De jeito nenhum vocês fazerem isso. E a segunda coisa é que se o mundo agora ele está perfeito, eu não preciso agora mais trazer filhos ao mundo. Eu não preciso agora trazer para o mundo a ideia de família. O que existe já é perfeito e eu não preciso absolutamente nada. Nada além do que eu já tenho. E qual é o problema, pessoal, de quando você fala que agora o que existe já está bom? Então, existem comentaristas que falam que a partir daqui começou toda a ideia de relacionamentos proibidos. Se eu não preciso ter filhos, se a sociedade ela já é perfeita, eu vou me fechar e o que acontece? Vira uma bagunça, vira uma desordem, ninguém é de ninguém. Ao ponto que o Rashi fala muitas vezes que quando as pessoas de Sodom tentaram tirar os anjos, por que eles queriam tirar eles? Mishkevei Zahar, para fazer relacionamentos com eles. Olha que ponto que a gente chegou, mas calma. A ideia era uma ideia muito boa. A ideia era a ideia de que Sodom é uma terra fértil. É uma terra que Gan Hashem. É uma terra que ela tem uma potência de sair algo de lá tão forte. Mas tão forte que as pessoas, infelizmente, usaram toda essa potência e destruíram isso para o lado negativo. Quando na Gemara, por exemplo, em Masechet Sanedrin, no Tratado de Sanedrin, na folha 109, conta uma história de uma pessoa que foi dar, uma mulher, que ela foi dar pão para outra pessoa. O que fizeram com ela? Colocaram ela literalmente em cima de um telhado, colocaram mel sobre ela, e todas as abelhas vieram e acabaram com a vida dela. Por que eles faziam isso? Porque eles falavam, você não pode fazer isso. Porque no momento que você dá tzedakah, você mostra que nós ainda não estamos perfeitos, que o mundo ainda não está perfeito. E essa não é a nossa sociedade. Nossa sociedade é uma sociedade plena. É uma sociedade perfeita. É uma sociedade que o quê? É uma sociedade que a gente não tem falhas. Então, todo momento que aparecem as falhas, elas têm que ser tiradas. Ou seja, a gente vê que o grande problema de Sodom, tudo que a gente conhece dos pecados de Sodom, o início disso foi um início positivo, foi um início verdadeiro, foi o início que a gente pode falar que é o ideal meshiri, o ideal messiânico que a gente tanto espera. O problema é que eles pegaram tudo isso e desenvolveram isso para o lado completamente errado, para o lado completamente equivocado. E aqui está o grande problema de Sodom. Sodom era para ser algo fora do normal, ao ponto, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, que vem agora uma outra pergunta que a gente precisa fazer. Lot, ele olha
E olha que interessante, em primeiro momento a gente agora vai julgar Lot para o bem. Apesar que tem comentaristas que falam que Lot ter escolhido Sodom foi algo errado, ok? E por que foi algo errado? Porque ele queria se juntar aos pecados deles. Mas em primeiro lugar, a decisão de Lot em relação àquele lugar foi uma decisão quando ele olha aquela terra fértil. E depois o passuco me conta que as pessoas de lá eram negativas. Então por que Lot ele quer ir para lá? Então a gente vai baseando-se, ok? De ladum lekafsru, de julgar Lot para o bem. Apesar de, mais uma vez eu repito, tem opiniões que falam totalmente ao contrário. Lot, ele queria continuar a shlichut de Avraham Avinu e fazer bondade ali. Lot, ele falou, não pode ser que eu vou olhar pessoas fazendo coisas erradas num lugar tão fértil, num lugar que pode brotar coisas tão espetaculares como a gente vai ver, e de repente eu não vou fazer nada. Não, eu vou continuar a minha missão nesse mundo. Eu vou continuar a missão de Avraham Avinu, só que a gente vê que Lot, ele não tem a força que Avraham ele tem, mas o início de Lot, pessoal, é um início muito positivo. Ele quer literalmente fazer com que eles voltem em Teshuvah. Ele quer que eles, de alguma forma, mudem, e por isso que ele vai para lá. E a outra pergunta que a gente tem que fazer é, ok, Lot pode ser que, como a gente falou, ele não sabia, mas Avraham sabia de tudo. Deus falou para ele, Avraham, esse lugar é horrível. E vem Avraham e começa a fazer o famoso negócio com Hashem. Por que Avraham tenta salvar Lot? Tenta salvar, essa cidade? Por que Avraham literalmente não fala, olha, Deus, ok, vamos nessa, não tem problema. A ponto que ele fala para Deus, Ashofet kol haaretz lo yaseh mishpat, Deus, você não vai fazer agora justiça? Você vai deixar tzadikim por lá? Ok? E aí vem justo o ponto que a gente falou, pessoal. Por quê? Porque o Midrash também, Bereshit Rabbah, ele fala o seguinte, Amar Rabi Yitzhak, falou Rabi Yitzhak, Im olam ata mevakesh Avraham, se você quer que eu deixe o mundo viver, em din, não tem din. Veim din ata mevakesh en olam, mas se você quer que eu seja só din, não tem mundo. Ou seja, Avraham, você tem que entender que no mundo eu preciso ter a interseção das minhas duas características de bondade e de justiça para que o mundo possa se manter de pé, para que o mundo possa seguir o seu caminho. E é por isso, pessoal, que a gente vê que por mais, ok, que Avraham, ele tenta, na realidade, quando a gente vê isso, a gente vê que Avraham, ele não quer que os Rechaim continuem, ele não quer que a maldade continue, porque parece de Avraham que ele fala para Deus, Deus, deixa eles lá. Deixa eles, por que você está fazendo isso? Você não deveria fazer isso, ok? Então o que a gente vê aqui é algo muito interessante. A gente vê que Avraham tenta convencer Deus, em sua característica de justiça, a falar, Deus, dali vai sair algo muito bom, me deixa tentar, e Deus recebe o que Avraham ele fala. Por quê, pessoal? Porque ele fala, Deus, se tiverem 50 nessa cidade, Deus fala, se você achar 50, tudo bem. Depois ele fala, Deus, e se tiverem 45? E Deus fala para ele o quê? Tudo bem. Depois ele vai para 40, 30, 20, 10, e depois ele vê que realmente não tem o porquê. E ele abre mão, não é que ele abre mão, ele entende que Deus também aqui, ele está juntando Midat Adin com Midat Chesed, ao ponto que ele deixa a família de Lot viva. Não é verdade? Lot, sua esposa e as suas duas filhas ficam vivas. Depois a esposa de Lot olha para trás, ela se torna uma estátua de sal. Mas a gente vê aqui que Deus ele mostra para Avraham, Avraham, eu estou pronto para levantar. Eu estou pronto para abrir mão. Só me mostra que vale a pena. Me mostra. Só que Avraham vai gash Avraham. Avraham ele chega para poder pedir, para poder conversar, para poder suplicar a Deus e falar, Deus, calma, eu não estou conseguindo entender. Chesed, bondade ou justiça? E Deus fala, são os dois, Avraham. São os dois. Eu quero trazer uma curiosidade com vocês, pessoal. A gente vê que nos números que a gente encontra na nossa paraxá, vem o número 50, depois vem 45, depois vem o 40. Por que a gente não usa o número 35, 25, 15? Né? A gente usa 50, depois 35, depois 45, depois vai descendo de 10 em 10. Então quero que vocês entendam algo interessante. O número 45, ele vem da numerologia da palavra Adam. Aleph é 1,
Dalet é 4 e Mem é 40, ou seja, 45. Avraham, ele fala para Hashem, Hashem, em primeiro lugar, eu quero achar nessa cidade não só um Adam, não só 45. Eu quero achar numerologia 50. O que é 50? Ha-Adam. O homem com, literalmente, ética, o homem com humildade, um homem com valores, um homem que vai trazer a ideia de Mashiach, mas ele vai estar conectado, e Avraham não consegue achar. E ele fala para Deus, talvez eu ache então, que eu não ache o Ha-Adam, que é a numerologia 50, e se eu achar, por exemplo, Adam, se eu achar somente homem, Deus fala para ele, tá ótimo. E depois Avraham entende que ele não consegue, e por isso que ele vai descendo, ou seja, essa é a ideia desses números que a gente vê, até o ponto que 10, a gente sabe que 10 é o mínimo para ter uma congregação, o mínimo para você poder viver com uma forma digna, com pessoas dignas e etc. Ou seja, para a gente poder entender, a gente tem que saber que Sdom, então, pessoal, ali é a origem de Mashiach. Aí vocês vão falar para mim, calma, agora tá demais. Que ali é uma terra fértil, que é como o jardim de Deus, como está escrito na Torá, tudo bem. Mas que dali vai vir a luz de Mashiach? A resposta é sim. Sabem por quê? Porque continuando a nossa paraxá, depois da morte da esposa de Lot, a gente vê que ele e as suas filhas vão para um determinado lugar. E as filhas acreditam que acabou a humanidade. Acabou a humanidade. Não tem absolutamente mais nada. Elas vão embriagar o seu pai e elas vão ter um relacionamento com seu pai que sem dúvida nenhuma é errado. A gente não vai agora tentar leatzadik, tentar justificar isso, mas o que eu sim quero falar com vocês é que do relacionamento da sua filha primogênita com seu pai nasce ninguém mais, ninguém menos do que Moav. E depois a filha mais nova vê, ela faz a mesma coisa no dia seguinte e nasce desse filho que a gente chama de quem? De Amon. Ok? Amon e Moav, os dois povos que a gente tanto ouve falar. Se a gente for parar para pensar agora, a gente vê que na realidade Lot, se a gente for olhar de uma forma positiva mais uma vez, Lot, que tem essa ideia da bondade na vida dele, com a sua filha, eles dão à luz a Moav, que deveria ser o quê? Deveria trazer para o mundo uma bondade, ok? Com a fertilidade daquela terra de Sodom, para poder trazer para o mundo Mashiach. Só que a gente vê que em Moav isso não acontece. Como que a gente pode provar isso? Quando a gente vê que em Sefer Devarim está escrito que as pessoas de Amon e Moav não podem vir Al-Kial Hashem, não podem vir até a terceira geração para a congregação de Deus. Por quê? Explica. Quando vocês saíram do Egito, a Israel, eles não deram a vocês pão e água. Se você não dá pão e água para uma pessoa cansada, com fome, com sede, você não tem o Hesed dentro de você. Ou seja, em Moav, logo, esse Moav que deu origem ao povo de Moav, não tem ainda o Hesed. Quando esse Hesed, meus queridos, vai se revelar para o mundo? Com Ruth. Que Ruth ela é de qual povo? Ruth a Moaviá. E quem é Ruth a Moaviá? Ninguém mais, ninguém menos do que a ascendência direta de David Amelech. Do rei David e da descendência de David é de quando vai chegar, é de onde vai vir Mashiach. Ao ponto, e olhem que coisa fora do normal, ao ponto que desculpa falar, de novo, mais uma vez no Midrash Bereshit Rabbah, ele fala, Rabi Yitzhak, Matzati David Avdi. Rabi Yitzhak fala, olha, eu encontrei David. Existe uma ideia de que David ele foi encontrado em algum lugar, e pergunta o Midrash, Eichar Metzativ, e aonde você encontrou David? Fala o Midrash, Bisdom. Encontrei ele em Sodoma, mas calma, David Amelech, o rei de Am Israel, a fonte do Mashiach, o que ele está fazendo em Sodom, se Sodom é um lugar tão ruim? Pergunta o Midrash, Vezot Matai, quando que isso aconteceu? O que Moashachar Allah veyachziku anashim belot. Ou seja, um passuco que está na nossa paraxá, que fala o Midrash, quando a Shachar Allah, quando amanhã ela veio, que amanhã ela tem uma ligação com o quê? Uma ligação com a Geulah, uma ligação com a redenção. Aonde eu encontrei Mashiach em Sodom?
literalmente, pessoal, quando veio o amanhecer, que traz para a gente a esperança da Geulah, a esperança da criação de uma sociedade completa, de uma sociedade perfeita, de uma sociedade sem erro, mas uma sociedade diferente de Sodom, que não está desconectada do mundo. Uma sociedade de que por mais que eu quero criar algo perfeito, quando eu olhar alguém fazendo uma tzedakah, quando eu olhar alguém fazendo um chesed, eu tenho que dar para ele kol hakavod. Eu tenho que falar parabéns, você está construindo o mundo. E essa é a diferença dos Reshaim e dos Tzadikim. Ou seja, os Tzadikim, eles sabem pegar a fonte, aquela fonte, como nós falamos, a fertilidade de Sodom, e usar isso para essa ideia meshirista que a gente falou na nossa vida, para esse ideal meshiri que a gente vê na nossa vida. Por outro lado, se você pega esse ideal tão lindo, tão puro, que é Gan Hashem, como o jardim de Deus, e você usa isso para o egoísmo, e você usa isso só para você, e você usa isso para se fechar, a resposta vai chegar em Sodom, vai chegar nos pecados de Sodom, vai chegar na proibição da tzedakah, vai chegar na proibição de você ter filhos com as suas esposas, e isso vai fazer com que vocês se relacionem entre si e vire uma bagunça. Não. A nossa sociedade, o que nós queremos construir, é uma sociedade baseada na espiritualidade, na fertilidade de Sodom, mas uma sociedade que ela também esteja aberta para fazer o bem e para gerar os outros. É isso que Avraham olhou em Sodom. E é por isso que ele faz tanta questão, ele falou, Hashem, daqui vai sair algo gigantesco. Daqui vai sair Ruta Moaviá, daqui vai sair o tataraneto dela, David, que vai trazer para o mundo a Geulah. E é nesse momento, é nesse contexto que Deus fala, eu estou pronto, Avraham. Mas não esqueça, lá não tem nem Adão. Lá não tem ninguém que é ser humano de verdade. As pessoas lá estão completamente destruídas, desfocadas. Elas pegaram o ideal divino e transformaram isso numa coisa muito negativa. Daqui a gente vê que quando a gente olha para Sodom e a gente fala, esse lugar é todo ruim, não. O nascimento de Sodom, o que Sodom ele pode representar para o mundo é algo fora do normal. A pergunta é, como que a gente pode fazer para pegar todo esse ideal e desenvolver esse ideal? Essa é a nossa missão aqui. Esse é o nosso trabalho. E é por isso que a gente mais um ano vai ler sobre Sodom, para mostrar que mesmo de um lugar que a gente é tido como o pior lugar do mundo, mas a origem dele é uma origem divina. É uma origem fértil, é uma origem que é como jardim, que ela pode trazer para a gente muitos frutos. O contrário também muitas vezes acontece. Quando Deus ele traz a salvação de Am Israel através de Moshe, é exatamente a mesma ideia, de uma forma contrária, obviamente. Ou seja, Moshe, ele está no pior lugar do mundo, no lugar mais imoral, no lugar mais antiético que existe no mundo, mas dali também a Geulah ela pode vir. Se a gente poder juntar, pessoal, a ideia de Sodom, ou seja, a ideia de como Sodom é fértil. Kulam Mashke é um lugar incrível, um lugar que tem água, e água a gente sabe que tem uma ligação com a vida. Além disso, a gente pegar todo o ideal de Moshe, que a gente vai ver, vai estudar no futuro, em Sefer Shemot, como Moshe, ele doou sua vida para os outros, para Am Israel, o tempo inteiro é Am Israel. Eu não quero nada, eu só quero Am Israel. Quando a gente tiver os dois, a bondade de Avraham, a bondade de Ruta Moaviá, que a gente vê que quando ela tem a bondade, ou seja, Moab vem de Sodom, e quando Ruth ela traz para o mundo a bondade, e tem a ideia de Sodom de novo, que é a ideia de Mashiach, daqui vai chegar David HaMelech, e a gente espera, a gente reza, e a gente anseia, sem dúvida nenhuma, para que esse momento possa chegar, mas enquanto ele não chega, cabe a cada um de nós transformar a nossa Sodom, muitas vezes, ou seja, o lugar onde a gente vive, que seja a sociedade que a gente está vivendo, e olhar e falar, daqui pode sair algo muito frutífero, daqui pode sair algo muito grande, daqui pode e deve sair algo divino. Depende de cada um de nós, de como a gente está disposto a doar o nosso tempo, a doar o nosso estudo, a doar as nossas ações, para chegar nesse objetivo divino, que Bezrat Hashem aconteça em breve em nossos dias. Shabbat Shalom.